Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stechuhr beim Stechen lustvoll stöhnt in der Montagehalle, die Neonsonne strahlt und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prahlt, ja dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Olá, sou o Deleuze Universo com temas de liberalismo de direita. E o tema de hoje é hermenêutica. Hermenêutica é a arte ou a técnica da interpretação. Poderia-se dizer também que é a exegese, mas a exegese geralmente fica no âmbito da teologia bíblica, para entender os versículos, os livros e ver o interrelacionamento entre eles. Já a hermenêutica clássica é mais usada para a filosofia ou para o direito. Os grandes nomes da hermenêutica moderna seriam lá Schleiermacher, depois Hans-Georg Gadamer, que cria o círculo hermenêutico, que é uma hermenêutica utilizada até hoje. Mas por que estou falando isso? Porque se vocês forem analisar lá o STF, eles soltam uns, prendem outros, eles ganham de causa para um e para outros não, sendo que os pressupostos, os parâmetros são iguais. Por que essa diferença, Então essa diferença é muito por causa da hermenêutica, por conta da interpretação dos artigos em relação à lei, dos verbetes, de tudo isso. E para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui aleatoriamente, realmente aleatoriamente, eu peguei o artigo 1º, inciso 3º, porque o inciso 1º e 2º eram bem pequenos. Terceiro a República Federativa do Brasil tem como fundamentos erradicar a pobreza e a marginalização, e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Aí você fala assim, é óbvio. Mas se o STF tiver com vontade de sacanear, ou o juiz também, ele pode entender da seguinte maneira: erradicar a pobreza. Que tipo de pobreza? Pobreza de espírito? Pobreza de dinheiro? Pobreza intelectual? Pobreza pode ser um monte de coisa. E a marginalização. Marginalização, o que é marginalização? Marginalização das pessoas que vivem à margem da sociedade, os muito pobres? Ou marginalização dos intelectual, ou marginalização ainda dos que foram presos, dos bandidos? Você vê que tem um monte. Marginalização dos que sofrem bullying pode ser erradicar qualquer coisa e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Desigualdades sociais. Sociais em que sentido? Social financeiro, social na parte intelectual, os que fizeram o 1º grau, para o 2º grau, para o 3º grau, para quem fez o PhD, ou ainda social em relação aos cargos, às funções que ocupam na sociedade, em relação à pessoa comum como eu, em relação ao presidente da República. Desigualdades regionais, em que sentido? Sentido econômico, sentido do tamanho das regiões, no sentido da educação das regiões, que sentido? Então aqui eu posso colocar qualquer sentido que eu quiser em qualquer palavra. E eu peguei só essa linha, porque na verdade quando você faz interpretação, uma hermenêutica, você não faz hermenêutica só de uma palavra, você faz a hermenêutica do texto completo. Então ainda posso fazer ilações lógicas, eu posso colocar lógica aí e ainda mudar completamente. Então eu posso começar lá, por exemplo, pegar um livro lá famoso aqui, Hermenêutica do Carlos Maximiliano, e eu olhar aqui hermenêutica e analisar o que ele quer dizer. E tem várias coisas: a interpretar, a explicar, a esclarecer, dar significado, que é o que eu estou fazendo aqui. Estou tentando esclarecer. Mas aqui tem também a hermenêutica lógica. Se eu quiser pegar um livro só de hermenêutica lógica, eu pego lá o livro do Lorival Villanova, que é Estruturas Lógicas do Sistema do Direito Positivo. Então aqui ele faz uma análise lógica do que você tem que fazer para chegar a uma hermenêutica completa. E o que se usa nisso daqui? Geralmente usa ferramentas clássicas, ou às vezes não. Aqui, por exemplo, esse livro aqui
Lógica e Dialética, do Mário Ferreira dos Santos, que para mim é um dos maiores filósofos brasileiros. Ele fala lá, ó, ele começa dando a lógica clássica lá, de Aristóteles, que eu já falei. Depois ele vai lá para outra que eu falei, para a dialética. Aí, da dialética, ele passa para a dialética de Hegel, que eu falei também, né? A dialética de Hegel. Depois, ele vai para a dialética do materialismo histórico, que é a de Marx. E depois ele vai, inclusive, para a dialética dele, que ele inventa, decodialética, que eu acho maravilha isso aqui. Então, você vai fazendo o que você quiser. Você vai... Então, você pode pegar isso aqui, que eu peguei solto, mas eu posso pegar outros artigos e fazer uma análise entre vários artigos e ainda mudar mais ainda a interpretação desses artigos. Eu devia ter feito isso, mas não fiz aqui, até porque senão também fica grande o vídeo. Mas ó, você pode fazer esse monte de coisa. Eu posso pegar vários artigos, pego o artigo 1º com o 5º, com o 10º, faço uma interpretação, como eles dizem, uma interpretação conforme a Constituição, e mudo absolutamente tudo. E aí eu posso dar ganho de causa para um e outro para não. E é aí que eu posso instituir a juristocracia dessa forma. Então os juízes mandam no país desse jeito, com hermenêutica, com lógica, com interpretação. Aliás, vocês também, né, que estão estudando aí retórica, dialética, debate, argumentação, também, ó, dica, estudem lógica, estudem hermenêutica, porque você pode mudar tudo que o cara falou e vencer o debate. Isso também serve para isso. Então é só vocês comprarem os livrinhos aí, estudem, eu vou dar para vocês lógica, talvez também hermenêutica aí também nesse viés. E é isso aí, pessoal, ó, tomem cuidado com esses safados. Tá certo? Grande abraço, ó, e tchau, tchau. Ah, por falar nisso, a curiosidade de militar dessa vez será medieval. Então eu peguei aqui minha espada medieval, né? Essa espada aqui é uma espada de mão e meia, que você usa com 2 mãos e você não usa escudo. Você usa assim. Agora, essa que eu vou dar para vocês, essa guerra que eu vou mostrar para vocês, é uma guerra que aconteceu lá pelos anos 800. Nos anos 800 não tinha essa espada. Ela tinha só o escudo, o cara usava com escudo, e usava a espada curta. E a espada curta, essa bolinha ficava aqui. Então você usava com uma mão só. E aí você, que era espada de cavaleiro ou espada de armar, que eles chamavam. E aqui também, o T aqui era menor. Eu ainda vou mostrar para vocês uma espada dessa. Então essa espada aqui não é exatamente, mas é uma espada medieval também. Então eu vou mostrar para vocês então uma guerra aí, que foi a guerra que deu origem à Itália, que deu origem à Alemanha, que deu origem à França, que deu origem à Holanda, de tão importante que é. Volta dos anos 800. Um grande abraço para vocês e espera a guerra! Espera a guerra! Então, pessoal, como eu havia prometido, está aqui a Batalha de Fontenoy-en-Poinsay de 841. Essa batalha aqui é que vai dar origem aos estados nacionais da França, da Alemanha e da Itália. E a guerra é entre os herdeiros de Carlos Magno. Na verdade, Carlos Magno deixou um herdeiro, que era Luís o Piedoso. E Luís o Piedoso teve inicialmente 3 filhos. Teve Lotário, que se tornou imperador naquele momento, Luís o Germânico e Carlos o Calvo. E teve mais um filho com outra mulher, outra esposa, que chamava-se Pepino II. Segundo porque seu pai, né, pai de Carlos Magno, era Pepino, então seria Pepino II. E no campo de batalha, então, se encontraram por volta de 150 mil soldados. E por conta da endogamia, a grande maioria desses soldados aqui, desses generais, desses nobres, eram parentes consanguíneos. Portanto, foi um banho de sangue entre parentes. Isso que foi a pior parte dessa guerra. E nesse momento, então, Lotário
era aliado de Pepino II, enquanto, né, que Luís o Germânico e Carlos o Calvo eram aliados. Então ele, quando chegou na hora da batalha, ele viu que seu aliado não estava lá. Então ele tinha só metade do seu exército. Então, malandramente, ele vai lá conversar com seus irmãos para tentar chegar a um acordo. Mas na verdade ele não queria acordo coisa nenhuma. Era só para dar tempo para que chegasse Pepino II. E nisso chega Pepino II. Chega lá com seu general, chega lá com a sua cavalaria, chega lá com a sua infantaria e se põe em posição de combate. Nisso, sabendo disso, Lotário desiste da negociação e volta. E aí também voltam, né, os seus adversários. Ao início da guerra, o pessoal do Luís o Germânico resolve então fazer o primeiro movimento de ataque. E vão para cima então das tropas com seu general, com sua cavalaria, com a sua infantaria, para cima de Lotário. Lotário então também, pela sua honra, né, vai também para cima, né, com tudo. General, com sua cavalaria e tudo mais. E começa, né, a batalha. Nesse de começar a batalha, já começa a ter baixas. E cada vez mais baixas. E então Luís o Germânico acaba dominando o campo de batalha e vencendo essa parte da batalha. Então o que acontece? As tropas de Lotário resolvem voltar antes que eles percam tudo. E os exércitos de Luís o Germânico também pensam, não vamos muito para cima porque eles ainda têm outros reforços. Vamos voltar. Eles voltam, mas ficam também em posição de batalha. Nesse momento, o Carlos o Calvo percebe que o flanco de Lotário está fraco. Então ele vai para cima também do flanco de Lotário. Não com sua tropa toda, mas vai com uma boa parte da tropa. Nisso Lotário, sabendo que ele precisa dominar, ele vai para cima também. Nisso ele começa também, né, com a sua tropa, começa dominando alguma coisa. Domina seu general, mas de qualquer maneira o exército também de Carlos o Calvo percebe que pode vencer e tem uma vitória esmagadora, mas também faz a mesma coisa. Vamos voltar antes que nós possamos, né, perder essa batalha. Nisso, as tropas de Pepino que estavam paradas, eles falam, né, com seus generais, falam, bom, vamos atacar, é o único jeito. E aí eles vão com força máxima para cima dos exércitos combinados de Carlos o Calvo e de Luís o Germânico. Nisso também, né, as tropas tanto de Carlos como de Lotário vão para a frente de combate. E também dominam o campo de batalha. Dominam o campo de batalha. E as forças de Pepino percebem que se ficarem ali, eles vão perder. Então, volta-se general, volta-se as cavalarias pesadas, volta a infantaria e ficam esperando. Mas nisso também as forças dos dois combinadas percebem que agora eles podem vencer. O general atrás e toda a força esperando as ordens, né, dos reis. Vamos para cima ou espera? Lotário e Carlos, percebendo que não tem condições mais de vencer, ficam na defensiva e esperam o movimento das tropas dos irmãos Carlos e Luís. Aí Carlos e Luís vão para frente para conversar com o derrotado. O derrotado vai para frente
e eles propõem, ó, você vai ter que fazer vai ter que fazer algo para nós. Você vai ter que dizer a paz de Estrasburgo, vai ter que dizer em Estrasburgo que você perdeu e que você não tem condições mais de ser imperador. Então ele faz o que foi pedido. E fazendo o que foi pedido, então ele recua suas tropas e aceita a derrota. Porém, ao voltar, ele também tem seus aliados. Aí ele começa a montar um novo exército, esse lado também, e aí ele chega à conclusão seguinte: essa guerra não vai acabar nunca e vão morrer todos os parentes. Porque aqui já morreu todos os nobres que morreram, era tio, era prima, era avô. Então eles não queriam mais esse banho de sangue. Então o que eles fazem? Eles vão até Verdun e fazem o Tratado de Verdun. O Tratado de Verdun faz o seguinte: fala que para Carlos o Calvo ficará a parte que representa hoje, de uma certa maneira, a França. Inclusive a Aquitânia. A Aquitânia era domínio do Pepino II. Então Pepino II é excluído nessa história. O Luís o Germânico, como diz o nome mesmo, ele vai ficar com a Bavária e com a Alemanha, o parte da Alemanha. E o Lotário fica com a Itália e com uma faixa que vai até a Holanda. Então eles dividem então a Europa Central em 3 partes, aonde Carlos ficaria com a França, aonde Luís o Germânico ficaria com a Alemanha e aonde o Lotário ficaria com a Itália e com essa faixa até a Holanda. Então finalmente eles fazem realmente uma divisão, selam a paz e Lotário se torna o imperador de uma vez por todas. E Pepino, que era o que dominava a Aquitânia, fica tão chateado que ele faz um acordo com os vikings. Mas os vikings não são assim um exército muito regular, né? E então acaba não dando certo. E ele vai para Arrhen para estudar. Também eles expulsam ele de Arrhen. Aliás, Arrhen é a cidade de Carlos Magno. Muita gente pensa que Carlos Magno, né, porque o Império Carolíngio, ele era francês, era rei dos francos. Não, ele era alemão, ele falava alemão e ele morava em Arrhen, que é uma cidade alemã. Então era realmente um germânico, assim como todos os bárbaros germânicos, né? Ele era um germânico. Então está fora Pepino e esses aqui acabam dominando a Europa. E é isso que a história fala. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da guerra aqui. E se vocês gostarem, eu faço mais. Grande abraço para vocês, ó. Tchau, tchau!